Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 15 de julho, a edição do Opinião 2.0 tem o Roberto Mohamed analisando as notícias com você. Uma notícia que chocou todo mundo nessa semana foi a invasão da Vila Belmiro, do gramado, por 5 torcedores, uma tentativa de agressão ao goleiro do Corinthians, Cássio, sinalizadores, rojões atirados no campo, alguma coisa que vai custar muito caro ao Santos Futebol Clube em mandos de jogos, em punições. Um desses torcedores, quando estava sendo imobilizado e sendo retirado pelos policiais, ele saudou um influencer, um jornalista, o Cartoloco. E, por incrível que pareça, isso aí viralizou na internet. Ele ficou famoso por esse salve que ele deu. Na verdade, deveria viralizar o ato do atacante do Santos, Marcos Leonardo, que livrou o goleiro Cássio do Corinthians de consequências que poderiam ser graves, como uma voadora nas costas, né? Boa tarde, Paulo. Olha, essa história desse tipo de torcedor que tinha que ser banido e tinha que ser preso, o problema é que não tem punição no Brasil. Esse é o grande problema. Infelizmente, as torcidas organizadas têm poder sobre as diretorias dos clubes, isso não acontece só no Santos, porque essas bombas e sinalizadores estavam na arquibancada. Estavam na arquibancada quando começou o jogo. Eles chegam e está tudo lá. Quem leva? Funcionário? Os membros da torcida que entram para deixar bandeira, esse tipo de coisa? Não se sabe. Mas alguém está deixando esse tipo de coisa lá. Então, ou eles tomam uma providência, porque esse é o nível de torcedor de torcida organizada. O cara é traficante. Então, é esse tipo de gente que impede as famílias de irem num campo de futebol. E o Santos vai ser prejudicado. Eu não entendo o cara dizer que torce para o Santos e é fanático, porque ele prejudica o clube. O Santos vai pegar, no mínimo, perda de jogo, perda de mando de jogo aí por umas 10 partidas. Dizer, mas e os outros clubes? Falou, mas nós não temos influência na CBF. Pode acreditar que isso vai acontecer. O Santos já não está lá essas coisas na Vila, imagina só jogando fora. Como é que vai ser? A gente precisa, não precisa de estatuto do torcedor, aplicar o Código Penal. O que no Brasil não está acontecendo, né? Esse é o grande problema. Eu já disse aqui que uma das soluções para isso era usar uma das regras que foi utilizada em Nova York quando começou o Tolerância Zero. Proibir arma ilegal. E nós estamos falando do país onde ter arma de fogo qualquer um pode ter. Mas alguns estados têm uma legislação mais dura. Aqui era muito simples. Ao contrário do que o psicopata que está na presidência prega e os filhos dele, você tem que desarmar toda a população. Inclusive policial, bombeiro, guarda municipal, só pode usar arma em serviço. Só a polícia usa arma. Aí você ia ter a possibilidade de prender o criminoso. Você não conseguiu provar que ele é traficante, você não conseguiu provar algum outro crime, mas o porte de arma é flagrante. Aí você mete o cara 6 anos na cadeia. Aí você começa a limpar. As operações são efetivas e focadas. É pegar a arma. Agora, não querem ouvir ninguém. Querem copiar um modelo de um país cuja autorização de essa liberdade de arma vem da época da conquista do Oeste e que este país sofre com as consequências disso até hoje, com uma modalidade de crime que só tem lá, que é a do maluco que atira em todo mundo, sem motivo, e querem copiar a legislação de um país desse. Isso é uma coisa que não dá para conceber. Então a gente tem que começar a tomar uma atitude e pensar um novo país. Eu não vejo nessa perspectiva nada em relação aos 2 candidatos que estão na frente. Isso é que me dá medo, Paulo. A gente vai perder mais 4 anos, ganhe quem ganhar. Tem um que acha que está num partido em que a candidata dele ao governo do Rio na última eleição criou a lógica do assalto, em que ela dizia que o assaltante tem motivos para roubar. Aquela
uma psicóloga maluca, retardada mental, que foi candidata no Rio de Janeiro. E você tem, de outro lado, um candidato que quer armar a população para criar milícias para se manter no poder. Quer dizer, você tem dois caras problemáticos, por isso que eu vivo insistindo na tese de que a gente vai para a eleição não para escolher presidente, a gente vai escolher qual desgraça a gente quer para o país a partir de 2023. Agora, eu vou puxar, Paulo, uma coisa que está na pauta, para a gente já emendar. O ministro da Defesa propôs votação paralela em papel. Eu queria dizer para este débil mental, porque só um débil mental faz isso, né? Esse militarzinho de pijama, porque para quem não sabe, o ministro da Defesa tem que ir para a reserva. O comandante do Exército vai para a reserva. Eles não são da ativa. Então dizer para esse débil mental que se tem uma coisa que as Forças Armadas não entendem é eleição. Então não se mete naquilo que você não entende. E quando vocês tomaram o poder em 64, era para garantir as eleições de 66. Mas vocês sentiram que era bom. Porque militar é tão corrupto quanto civil. Não tem diferença nenhuma. A ditadura militar foi corrupta. Fez a fortuna. Essas empreiteiras que estão aí surgiram na ditadura. Então não vem falar de honestidade. Não vem falar de amor à pátria. Você tem amor à pátria remunerado. Legal é o cara que tem amor à pátria sem ganhar nada por isso. O verdadeiro patriota. Quem ganha para ter amor à pátria, eu desconfio. Então, o senhor cala a boca, não se mete no que não é chamado. Vocês fizeram 23 anos de bobagem nesse país. O senhor cumpra o seu papel. Nós temos fronteiras que são a peneira. O senhor tem equipamentos sucateados porque não tem planejamento. Não é só por falta de verba. Se preocupe com a sua área. Não se meta em eleição, porque não é a sua praia. Com certeza, eleição não é a sua praia. Vocês não sabem nem o que é eleição. Então, ouvir que o ministro da Defesa propõe votação paralela em papel, meu amigo, cala a boca, bota o cap e finge que vai no banheiro. Cap não, você está na reserva. Você não usa mais cap, você usa pijama. Então não faça mais isso. Fica quietinho. Não se mete no que não é chamado. E eu vou repetir aqui o que eu venho repetindo faz tempo. As Forças Armadas da ativa não vão se meter em aventura. Não vão se meter em aventura. Porque aqueles golpistas, que alguns aí têm saudade nesse governo, mas aqueles golpistas eram todos caras que vinham de uma outra classe social, uma outra história de vida. Eram os caras da Segunda Guerra Mundial, eram os caras que tentaram dar o golpe 10 anos antes, em 54, não conseguiram e ficaram resistindo até 64. E fizeram porque tiveram apoio dos Estados Unidos, a gente vivia a Guerra Fria. As pessoas ficam falando toda hora em golpe militar. Quem quer golpe militar é um idiota. Eu não preciso de militar me tutelando. Eu não preciso de militar me dizendo o que eu tenho que falar, o que eu tenho que pensar. O militar tem seu papel institucional. Cumpra. Limite-se a ele. Não tem mais espaço para golpe no mundo. Olhem o que acontece com os países que sofrem dessa doença. Vocês querem o Brasil isolado? E para quê? Para manter no poder um psicopata que saiu do exército por um plano maluco de explodir bomba em unidades militares para dizer que foi a esquerda. E isso nós estamos falando do plano governo Sarney. Esse é Jair Bolsonaro. Eleito com apoio das milícias, que tinha miliciano fazendo rachadinha no gabinete dele, em Brasília. Não era só dos filhos. É esse tipo de gente que a gente está discutindo hoje. E eu não estou dizendo aqui a alternativa é Lula. Infelizmente, como eu queria ter a possibilidade real de ver um Ciro reagindo, a Simone Tebet reagindo,
infelizmente, não decolam, porque as pessoas estão polarizadas entre duas desgraças. É muito triste para o Brasil. Uma juíza determinou que a proibição do uso da bandeira do Brasil na campanha, porque diz que é uso eleitoral. Então, eu vou ser obrigado aqui a citar uma colocação, algo que houve em relação a uma pessoa muito querida por nós, que foi prefeita de Cubatão, a Márcia Rosa, quando veio falar que Ordem e Progresso, que era o lema da bandeira nacional, lembrava ela de ditadura. Ela foi extremamente infeliz. No governo dela foi infeliz várias vezes, mas ela foi extremamente infeliz porque ela confundiu Ordem e Progresso, que vem de Augusto Conte, que não tem nada a ver com a ditadura militar de 23 anos. Quer dizer, aquelas bobagens que você vê algumas pessoas da esquerda falarem. E essa juíza fez a mesma coisa. Mesmo que grupos políticos se apropriem de símbolos nacionais, eu não posso proibir o uso de um símbolo nacional numa campanha eleitoral. Eu não posso proibir o uso do símbolo nacional para nada. Não é porque um determinado grupo se apropria desta imagem, considerando que eles são mais patriotas que os outros, que eu vou proibir o uso. Não tem sentido e não tem lógica o que esta senhora fez. Você vê como é, às vezes, a questão ideológica, a questão religiosa, como contamina a cabeça de um juiz. Como ela vai controlar isso? Como ela vai fazer para dar o passo seguinte, que é efetivar a ordem judicial dela? É lógico que isso é o tipo da ordem judicial que não existe. Outro dia eu ouvi de um juiz, o que você vai fazer? Falar de trânsito em julgado, eu não posso voltar atrás numa decisão interlocutória. Decisões interlocutórias são aquelas que ele toma ao longo do processo que não são sentença. Não, porque transitou em julgado, eu não posso mais mexer. Eu falei assim, então, ou você é retardado mental, ou tu tá aí porque é filho de alguém. Porque não é possível que você passe num concurso e venha falar que decisão interlocutória transita em julgado. Mas você ouve isso de um juiz. Você ouve isso de um juiz. O único epíteto que cabe nele é uma besta. Ele é uma besta, ele é um juiz, mas ele é uma besta. Porque se ele falar que o da decisão interlocutória transita em julgado, quando o trânsito em julgado tem a ver com mérito e só há julgamento de mérito numa sentença, você vê, esse tipo de gente é juiz. Aí uma juíza dessa vem falar que o símbolo nacional não pode ser usado numa campanha eleitoral. Como, minha senhora? Como? A bandeira está hasteada na porta de toda escola. Então toda escola é bolsonarista, a diretora é bolsonarista porque hasteou a bandeira. A senhora tem problema, não é possível. Então são coisas que me espantam, o nível do Poder Judiciário. A gente antes via pessoas com um nível efetivo, um nível admirável. Pô, a gente já teve aqui gente que dá aula em qualquer um. Tivemos o Ramon outro dia aqui, dando um show, que eu adorei aquela frase dele. Tá bom, o Supremo está com ativismo, mas me dá uma decisão do Supremo que tivesse totalmente errada. Elas estão exageradas, mas ele estava certo. E serenamente colocando, e quantos a gente tem... Eu tenho orgulho de ter conhecido juízes de verdade na minha vida profissional. Agora, hoje, uma notícia dessa, uma juíza proibiu o uso da bandeira nacional... Isso me lembrou fatalmente da Márcia Rosa dizendo que a frase na bandeira nacional remetia à ditadura. Pelo amor de Deus, sabe? São coisas que não podem acontecer. São coisas que as pessoas... É como aquela história do Piquet. Neguinho entra na curva. Pô, não fala. Pensa no que vai falar e você não vai falar mais uma bobagem dessa. As pessoas estão falando sem pensar, cada vez mais. Porque é um dos reflexos do que a gente tem falado aqui no programa. Isso a gente está falando de violência, de uma série de coisas. As pessoas perderam o freio, Paulo. Perderam o freio. Perderam a voz da consciência. Ficaram surdas para ela. O anjinho e o demônio que todo mundo tem, o anjinho sumiu de todo mundo. Entraram em greve. Só ficou o diabinho. E falando para você, fala bobagem, fala bobagem, fala bobagem. E aí as pessoas vão e falam bobagem o tempo todo. E não estando na condição, são políticos,
são os denominados influencers. As pessoas estão falando o que querem e a bobagem que querem o tempo todo, sem pensar na consequência daquilo. É lamentável. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira é o Roberto Mohamed que analisa as notícias com você. Mohamed, um colega de profissão seu, o Vicente Cassione, advogado, criminalista, um dos principais personagens da história de Santos, da nossa região nas últimas décadas, completou 80 anos ontem. O Cassione é uma pessoa emblemática, tem os que amam e o odeiam. Eu tenho uma relação com o Cassione de muito respeito, até porque eu fui muito comparado com ele quando eu comecei no Opinião. Cometeu os erros dele na vida política, mas sempre foi um cara admirável, de uma inteligência ímpar, que tem as suas opiniões, concorde você ou não com elas, e que eu tenho um carinho enorme por ele e um respeito monstruoso por ele. Para mim, até a chance de conversar com o Cassione durante 1, 2 horas é um privilégio. Um privilégio que eu, inclusive, sinto falta. A foto do Vicente Cassione. Vicente Cassione, no começo da carreira, ele foi professor no Colégio Santista, onde eu estudava, e foi o paraninfo da minha turma, que hoje é o ensino fundamental, né? Antes do ensino médio, que chamava ginásio na época. Eu sou um apadrinhado do Vicente Fernandes Cassione, grande advogado, um dos principais personagens, como eu disse, da história recente de Santos aqui e da nossa região. Completou 80 anos ontem. Mohamed, o Congresso promulgou a PEC dos auxílios, mas, ao mesmo tempo, derrubou alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro, aquela compensação da União por perdas dos estados com a redução do ICMS sobre combustíveis e energia. O presidente Jair Bolsonaro teve opiniões assim díspares sobre isso, né? Desencontradas. No final de agosto ele teve um chilique, compensação de jeito nenhum. Aí depois ele disse que ia fazer, aí depois ele vetou. Exatamente. Mas é normal, né? Ele é bipolar, eu já cansei de dizer isso aqui, né? Ele é bipolar, o filho dele, o Carluxo, também entendeu? Então, esses caras são bipolares. Agora, a PEC, eu já cansei de falar aqui, ela é absolutamente e unicamente eleitoral e não vai ser paga, tem esse detalhe. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas parece que não estão vendo notícia. No Brasil inteiro, 1/3 das pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil não estão conseguindo se cadastrar. Ou seja, o governo federal não consegue pagar o que já tem para 1/3 das pessoas que têm direito. Vocês acham que ele vai conseguir pagar o vale diesel para os caminhoneiros, aumentar o valor do benefício, é só para quem já está cadastrado, e esse pessoal que não recebe vai continuar com nada? E tem mais. Não vai conseguir, não vai dar tempo de fazer isso em 3 meses. A conta vai ficar para o outro, só que com os vetos do Congresso, vai estourar o orçamento num valor inconcebível. Quem ganhar a eleição, mesmo o Bolsonaro se ganhar, vai pegar um cofre arrombado. E eu quero ver o que vai fazer. Vai pegar um cofre arrombado. Eu tenho medo do ano que vem. A situação realmente porque o teto de gastos foi furado de muitas maneiras e agora foi furado no período eleitoral em mais 41 bilhões de reais. A PEC é necessária, sem nenhuma dúvida, as pessoas precisam de ajuda, mas ela é desencontrada, porque ela auxilia taxista, mas não auxilia motorista de aplicativo, por exemplo. Não é só isso, Paulo. Ela vai em cima ela cria um vale para os caminhoneiros quando o que eles querem é trabalho.
O grande problema é que a economia está parando. Aí eu vejo alguns candidatos a deputado federal, e alguns até que deveriam ser cultos, falando, olha aí o preço que nós estamos pagando porque vocês ficaram em casa. Falei, ignorante, não fala uma coisa dessa. Não fala isso, Bossal. Bossal, volta para casa. Bossal, continua curtindo a sua vida de aposentado. Não fala uma bobagem dessa, Bossal. Sabe por quê, Bossal? O mundo inteiro ficou em casa e o mundo inteiro está em recessão. Tá bom, só tem eleição aqui. Mas não, olha para o mundo todo. Olha para o mundo inteiro. O mundo inteiro está em recessão. Está faltando peça, desde de Polo até Mercedes. Está faltando tudo no mercado internacional. Então, pelo amor de Deus, cala a boca. O lockdown era necessário, senão tinha morrido muito mais gente. É que quando o cara é muito elitista, ele acha, pô, morreu pouco pobre. Devia ter morrido mais. É isso que me incomoda um pouco. Às vezes eu fico me perguntando, quais são os prepotentes que eu quero no poder? Ou que eu aguento melhor no poder? Né? Essa turma do Bolsonaro ou a turma do PT? Eu não sei, às vezes eu acho que é do PT, porque eles são pelo menos inteligentes. Isso eu tenho que reconhecer, Paulo. Eles são inteligentes. Tem muita gente culta e inteligente lá. Do lado de cá, só tem ignorante. O lado de cá, a quantidade de ignorantes é uma coisa assim absurda. Eles defendem pontos de vista que não tem sentido. Então, como é que eu posso admitir essas bobagens? Estamos pagando o preço do lockdown. Não, tem muita gente viva por causa do lockdown. Nós falávamos aqui, não é questão com a economia a gente se preocupa depois. A gente tem um ministro da Fazenda que demorou 3 meses para acordar. 3 meses, Paulo, ele demorou para acordar. Nós falamos isso aqui. Quando a crise começou, se o Brasil tivesse investido maciçamente na vacina, com o presidente falando fiquem em casa, se preparando para fazer o país passar por aquele momento, a gente tinha nadado de braçada. Hoje o Brasil estava produzindo para o mundo todo coisas que inimagináveis. Mas nesse governo, por exemplo, nunca... Pô, como é que alguém pode falar que o cara prega desenvolvimento? Ele quer um Brasil rural. Este governo só trabalha para o agronegócio e o extrativismo. Esse governo patrocina mineradoras ilegais que não pagam 1 centavo de imposto. Esse governo é criminoso. Por que no início do governo dele, ele não começou a incentivar a produção de fertilizante no Brasil? Já falamos aqui, não, fica postando mentira e fake news. 90% das nossas reservas de matéria-prima de fertilizante estão em reserva indígena. Mentira, 80% não está. É mentiroso, ele ainda é louco. Um cara que diz que vacina causa AIDS, você vai pensar o quê de um imbecil desse? Agora, até quando a gente vai continuar vivendo esse tipo de situação? De ter essa gente falando bobagem? Culpando agora a crise econômica aos governadores que fizeram lockdown. Não, foi um governo incompetente, que podia ter se aproveitado da crise. E fez o contrário, o Brasil está sendo desindustrializado por este governo. Mas parece que os caras não conseguem raciocinar. O Bolsonaro, ainda nessa linha da campanha presidencial, tem 2 más notícias para o Bolsonaro nessa semana. Primeiro, uma pesquisa do Instituto Quest para o Banco Genial, na Bahia, mostrou uma dianteira do Lula com 62% e o Bolsonaro com 19%. O Ciro em terceiro com 5%, a Simone Tebet e o Janones com... A Simone Tebet e a Vera do PSTU com 1% e o Janones com 2%. Agora, outra má notícia também para o presidente Jair Bolsonaro esqueci qual é a outra má notícia para ele, mas é a o última Kassab, da pauta. É o Kassab, o Kassab, ele compôs com o Tarcísio essa dicotomia da eleição presidencial
com a estadual. Na Bahia, o primeiro colocado para governo é o ACM Neto, com 61%. O governador é do PT, Rui Costa. O Lula lidera e o candidato do governo tem 11%, o Jerônimo Rodrigues, do PT. Em São Paulo, o Kassab compõe com o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, Tarcísio Freitas, e sinaliza neutralidade na eleição presidencial. Vejam bem, o Kassab é prostituta de carreira, né? Ele é prostituta de carreira. Ele está, na verdade, fazendo depilação íntima, porque ele quer se preparar para sentar no colo de quem ganhar. E o Kassab faz isso. Kassab é a prostitutazinha que todo político tenta pegar, mas ele decide no final. E ele é caprichoso, às vezes ele... Não é só pagando, não, eu tenho que querer. É assim que funciona o Kassab, sabe? Aquela prostituta metida besta, é ele. O Kassab, ele dormiu fechando com o Márcio França e acordou apoiando o Tarcísio. Ele não fecha Brasília porque ele quer estar depiladinho, pronto para sentar no colo de quem ganhar. Esse é o Kassab. Kassab é um cara que quando fundou o partido e ele disse, nós não somos nem de direita, nem de centro, nem de esquerda, ele deixou claro, o que você é? Ele falou, eu sou partido de programa. Eu sento no colo de quem pagar. O Kassab não quer se comprometer, porque todas as possibilidades no plano federal ainda estão abertas, mas no plano estadual ele precisava sinalizar. Veja bem o raciocínio como é bastante curioso. Se ele mantém o acordo que ele tinha com o Márcio, que ele sinalizou para o Márcio, e apoiar o Márcio, ele fortalecia a posição do Márcio França em São Paulo, mudava completamente a eleição paulista e a nacional. Porque ele provavelmente, aí com o Márcio, ele fatalmente iria pro Lula. Ao pesar que não era bom se atrelar ao Lula de forma... Porque todo mundo que fecha com o Lula, é óbvio, numa vitória do Bolsonaro vai estar com a porta fechada. Menos o Centrão. Então o Kassab faz o quê? Rompe aqui embaixo, porque para ele, tanto faz como tanto fez, eu não quero mudar o rumo da eleição por mudar. Eu quero estar por cima. Vai para o Tarcísio, sinalizando para o Bolsonaro, olha, não sou teu inimigo. Ao mesmo tempo que ele sabe que o Lula o vê como um cara que o Lula quer. Ou seja, ele acabou de garantir os dois colos. Ele vai sentar no colo de quem ganhar. Em relação ao governo do Estado, me parece uma aposta micada, porque eu tenho um ponto de vista, Paulo, que a saída do Márcio surpreendeu muita gente no sentido do caminho dos votos dele. Os votos do Márcio migraram, na sua grande maioria, para o Rodrigo. Que era uma coisa natural. O Márcio não ia transferir voto para o Haddad. Ele era a opção ao Haddad. Então, a saída do Márcio fez... a migração dos votos dele foi uma coisa meio que automática para o Rodrigo. Esse era o perfil do eleitor do Márcio. Ao migrar para o Rodrigo, fortalece o candidato que tem a máquina estadual na mão. E você falou bem dessa dicotomia, porque na verdade, por exemplo, na Bahia, quem está em primeiro e tem grande chance de ganhar é o ACM Neto. No primeiro turno, né? Mas por que isso está acontecendo? Eu disse aqui no programa que a eleição para governador, ela é pragmática. Ela não é uma eleição presidencial que hoje está tomada pelo espectro ideológico. Por que isso? É o governador do estado que cuida de saúde, que cuida de educação, que cuida de segurança. Ele cuida de coisas que o governo federal não faz. É ele que ajuda os prefeitos a cuidarem disso também. Quando um prefeito precisa de dinheiro para um hospital, ele pode buscar verba federal, mas é muito mais difícil. É muito mais fácil para ele buscar do governo estadual. Ou seja, é o governador que está próximo do cidadão. É o governador que está... A linha por onde ele for, e aí é onde o Haddad se machuca,
porque o eleitor de centro não vota nele nem a pau. Isso antes das denúncias do Marcos Valério. Porque ele sabe que o PT é condescendente com o crime. Ele sabe que o PT tem aquela visão de que ninguém vai para a cadeia, de luta de classes, de devaneios. Tiburi, Márcia Tiburi. É capaz ainda do Haddad trazer a Márcia Tiburi para ser secretária em São Paulo. Eu não duvido. Então, o Haddad não atrai o eleitor de centro. A concepção do PT de, não, o Haddad está na frente na pesquisa no primeiro turno, no segundo ele perde para todo mundo. Ele não ganha de ninguém. Porque São Paulo não quer o PT. E é tudo que os petistas que odeiam o Haddad, como o Luiz Marinho, o Rui Falcão, eles queriam que ele fosse o candidato para ele se machucar, porque eles não gostam dele. Como não gostam do Cardoso, como não gostam de quem pensa no PT. Essa turma de cut raiz não gosta de quem pensa. Eles querem o quanto pior melhor. Deixa o Haddad se perder a eleição, a gente vai ganhar no federal, nós vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Então, aqui, eu acho que no final das contas, quem foi mais beneficiado com tudo isso, Paulo, e acabou sendo beneficiado pelo próprio Kassab, foi o Rodrigo Garcia, que, na minha opinião, isso é uma aposta que eu estou fazendo, posso perder. Leva a eleição com essa matemática toda. Agora, chama atenção 62% para o Lula na Bahia? Chama, mas também não quer dizer nada. O Haddad ganhou em todos os estados do Nordeste. E aí quem é o presidente da República? Então isso não quer dizer nada. O fato dele ter eleição na Bahia, de ganhar a eleição na Bahia, como se a Bahia mudasse o Brasil. Não tem jeito. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. E o Roberto Mohamed, que já criticou muito o prefeito de São Vicente, Caio Amado, hoje vai ter que elogiar, né, Mohamed? Por quê? Porque ele tornou automática a renovação da isenção do IPTU. Em 2020 e 2021, essa isenção foi automática por conta da pandemia. A grande maioria dos beneficiados pela isenção são de terceira idade, são grupo de risco. E ele manteve, o que é certo, né? Porque você ter que ir presencialmente fazer alguma coisa é absurdo. Ou mesmo pela internet, para o idoso, é difícil. Eu não vou também, elogiar, né? Porque eu acho que ele fez a obrigação dele. Ele continua fazendo as coisas. Cadê essa demissão da secretária de Educação? Tua amiguinha lá da Grande São Paulo. Aquela que tu quer alugar carro para ela. Se já não alugou. Né, Caio? Isso aí que você fez é obrigação. Essa renovação automática que eu acho que tem que acontecer em todas as cidades e em tudo, eu não preciso ir lá renovar um negócio que eu já provei que tenho direito. Isso é um absurdo, Paulo. E não só ir presencialmente, como também não precisa fazer pela internet, porque muitos idosos têm dificuldade de fazer pela internet. Não tem, né? Tem que pensar, já fez. Acabou, não precisa fazer mais. É como a prova de vida do INSS, é criminosa. Prova de vida. Ora, se eu, Estado, não sou capaz de ter um controle sobre o CPF, que tem que ser cancelado automaticamente na expedição do atestado de óbito, e eu não tenho o banco de dados do INSS ligado ao banco de dados da Receita Federal, do que a gente está falando? É porque é um governo incompetente. Prova de vida, obrigar um aposentado a ir se cadastrar e dizer eu estou vivo. Gente, eu estou falando para vocês como é que faz. E aí veio o ministro da Previdência e criou um negócio complexo de olhar bancos de dados, de renovação de carteira. É simples. Cartório de registro civil. Atestado de óbito só sai com a comunicação à Receita, igualzinho transferência de carro. Você sabe como é que funciona a transferência de carro? Você vai lá e reconhece firma por autenticidade, ou seja, no livro. Na hora, o cara do cartório entra no sistema do Detran, registra o documento e dá baixa. Você sabia disso? A partir daquele momento, já está registrada a transação. Você só vai depois colocar o documento no Detran para fazer a expedição do novo documento, mas já está feito. Ora, é muito simples. Se fazem isso no cartório para arrecadar, por que não fazem isso no cartório de registro civil para moralizar e acabou, não tem mais prova de vida? O registro civil,
quando emite um atestado de óbito, dá baixa no CPF. Deu baixa no CPF na Receita, a Receita automaticamente tem que mandar comunicação para todos os órgãos. Porque senão eles é que vão ter que consultar. Não tem como. A base de dados tem que ser no caminho invertido. Cancelou o CPF, vai um comando para a Justiça Eleitoral, cancela o título de eleitor. Vai um comando para o INSS, cancela os benefícios. Gente, é só fazer isso. Não é preciso ter um gênio, não precisa contratar um Steve Jobs. O SERPRO faz isso, as empresas federais de processamento de dados fazem isso. É só sair da Receita o comando para a central de banco de dados de cada um dos órgãos, para qual isso é relevante. Por que não fazem isso? É como eu já cansei de falar. Tem cara que tem 4 identidades, 5 identidades, 10 identidades. Identidade é nacional. E nós já temos o registro, é o CPF. Por que não se cria a Carteira Nacional de Identidade? Por causa da máfia dos institutos estaduais de identificação? Centraliza os dados todos. Tira da Receita o monopólio. O CPF passa a ser a identidade. Pronto, todo mundo já tem seu número. E ele serve para tudo. Por que eu tenho que ter um número de título de eleitor e não é o meu CPF que me identifica? É tão fácil resolver o problema, mas num país de bandidos, um país que tem um congresso feito por bandidos, é a última coisa que eles querem. A solução é simples. Não fazem porque não querem. Entendeu agora? Não querem porque isso vai reduzir as fraudes e eles não querem isso. Eles querem que elas continuem. É simples. O empresário Wagner Ribeiro, detestado pela torcida do Santos, como é que ele era chamado? Wagner Dinheiro? Wagner Dinheiro no conselho. Que era empresário do Neymar, ele é considerado foragido da justiça pela polícia, porque ele não foi encontrado para que a polícia cumprisse um mandado de prisão contra ele por falta de pagamento de pensão de 2 filhos de um relacionamento antigo. Você sabe o que eu acho espantoso? O cara bota filho no mundo e não quer sustentar. Ainda mais o Wagner Dinheiro. Um cara que viveu a vida inteira às custas de garotos. Foi isso que ele fez, a vida inteira dele. Eu não vou nem atribuir a culpa dessa carreira do Neymar, né, que é um garoto mimado do Jet Set, em vez de jogar bola. Porque isso, a responsabilidade é do pai dele. Mas o Wagner Dinheiro, lógico, incentivou. Mas tem um jogador que é emblemático, na minha opinião, o dano, o que o Wagner Ribeiro tem de pior e faz com o jogador de futebol, o Robinho. O Robinho é fruto dessa ambição e ganância do Wagner Dinheiro. O Robinho tinha tudo, eu acho, e não sou só eu que acho isso, o Robinho tinha tudo para ter sido um pré-Neymar. Na seleção, no Santos e na Europa. Olhem a carreira do Robinho, foi justamente o contrário de tudo. Robinho não teve o menor controle sobre a sua carreira. O Robinho, na verdade, foi um pouquinho melhor que o Adriano Imperador. Pouquinho melhor. Porque o Wagner Ribeiro ele tem uma característica, ele quer levar logo o jogador para fora e ele não se preocupa em administrar carreira. Você pode reparar isso. O Wagner Ribeiro ele só se preocupa em vender o jogador. Quanto mais negociações, melhor, porque é onde ele vai ganhar dinheiro. Mas ele não é um cara que apadrinha o jogador. Ele não é um cara que cuida do jogador. Ele não é um cara que diz, cara, você vai ter todo o tempo no mundo para beber, encher a cara e pegar a mulher quando você tiver 35 anos. Pô, você vai estar novo com 35 anos, mas vai estar milionário. Calma, não precisa viver na balbúrdia agora porque tem 20 e pouco. Espera um pouquinho, constrói tua carreira, coloca teu nome na história. Depois você vai poder aproveitar isso. Eu acho que é esse tipo de empresário é que deixou o futebol brasileiro como está hoje. Eles não se preocupam em administrar a carreira do jogador. Você pega um jogador europeu, vai ver uma entrevista dos caras, os caras sabem falar.
Os caras sabem falar, Paulo. É difícil você ver um jogador europeu que tenha tido uma carreira e está duro hoje. Os caras se preparam, têm preocupação com estudar, porque é o povo europeu. Os nossos jogadores são semi-analfabetos. Quando você tem um ou outro que se destaca, todo mundo fica de queixo caído. Não há a menor possibilidade de você só pensar em dinheiro e achar que a carreira do cara vai seguir sozinha. Você tem que orientar. Um cara que fazia isso como técnico de futebol numa época pré-empresários, e você pode falar com qualquer jogador jovem que tenha vindo ali, foi Tele Santana. Tele Santana brigava com o jogador dele quando via que ele comprava um carro importado antes de comprar uma casa para a mãe dele. Isso era um cara que se preocupava com os jogadores. Quando os empresários começaram a entrar no mundo da bola, eu vou dar um nome aqui que todo mundo sabe, que foi um cara que só cercado por gente que não prestava, só olhou o dinheiro, e olha a carreira dele hoje. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso era melhor que o Neymar. Acho que o Paulo vai concordar comigo em relação a isso. Para mim, Paulo Henrique Ganso era o cérebro do time. Ele era um Neymar cerebral. Ele lembrava o Falcão. Olha o que ele fez com a carreira dele. Olha o que ele fez. O cara tinha que estar explodindo na Europa. Falta de orientação. Então, o Wagner Ribeiro é uma figura daquilo que não presta no futebol brasileiro. E ele fez escola, esse é que é o problema. Aí você pega esse cara com mandado de prisão porque não paga pensão para os filhos. Um cara que vive de explorar o filho dos outros. É impagável isso. É o tipo da notícia que é para fechar a sexta-feira mesmo. A gente ainda tem 2 minutos, mas essa notícia é para fechar a sexta-feira. Você se referiu à maneira como os jogadores europeus de hoje gerenciam a carreira, se expressam, né? O alemão Rüdiger, na saída do Chelsea, ele saiu do Chelsea nessa temporada, o texto de saída dele é uma peça literária, ele agradecendo ao Chelsea, as oportunidades. Pode até ter sido escrito por um assessor. Provavelmente não. Mas é um cara que é capaz de falar o que está escrito ali. O brasileiro não vai saber nem ler. Agora, você deve lembrar do irlandês George Best, considerado o maior jogador britânico de todos os tempos, ídolo do Manchester United, em outro tempo, de uma maneira diferente a carreira, né? Perguntaram para ele como que ele ganhou o dinheiro que ele gastou, como que ele gastou o dinheiro que ele ganhou, e o George Best falou assim, 90% eu gastei com farra, mulher e bebida. Os outros 10% eu desperdicei. O inglês tem um humor que vai nesse sentido, mas é muito curioso a gente ver o seguinte. Comparar as duas culturas e ver que às vezes a gente infelizmente está atrelado a um governo que só olha para o modelo que não presta. O modelo americano e o modelo europeu. O modelo europeu, durante muito tempo, isso até a Segunda Guerra Mundial, era o que vigorou no Brasil. O Brasil era um país rico culturalmente. O Brasil era um país educado. Olha só como são as coisas. A partir da Segunda Guerra Mundial, influenciado até pelos militares, os Estados Unidos passaram a influenciar fortemente a nossa cultura, mas de uma forma avassaladora. O modelo americano, em quase tudo, é um modelo ruim. A coisa funciona lá, isso não tem dúvida nenhuma. Mas quando você pega o modelo europeu de educação, de cultura, você nota que isso se reflete em todos os aspectos. Você pega um atleta europeu, ele é culto, ele estudou, dificilmente ser um quebrado. Você vê o Cristiano Ronaldo. Vamos pegar os nossos maiores jogadores e os maiores jogadores europeus. Cristiano Ronaldo tem uma rede de hotéis em Lisboa, que na pandemia ele transformou em hospitais, abrigo para idosos doentes. Ele é um cara amado no país dele pelo trabalho social que ele faz. Você olha o Messi mesmo, a forma como ele se comporta, como ele dá entrevista, ele não é grosseiro, nada disso. Os jogadores... Qual é a única exceção lá? Os brasileiros.
O Neymar é conhecido por algum, além do Instituto Neymar, né? Eu não vou fazer comentário sobre o Instituto Neymar. O que ele faz em termos de investimentos reais, além de comprar apartamento que o barco para no andar, de férias, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele? Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas olhem o comportamento. Só que agora vamos para o outro lado do Atlântico, vamos para os Estados Unidos. Muita criança pobre que se torna jogador de futebol, somente os negros, né? Jogador de basquete, jogador de futebol americano, jogador de beisebol, e eles ficam milionários. Tenista. Né? Lutador de boxe. E o que acontece com eles? Se perdem. Quantos deles estão duros hoje? Então, é um processo muito semelhante. Porque lá, por exemplo, você vê, principalmente entre os negros, os rappers, isso é na música também. Dificilmente você pega um músico de rock inglês que tenha vindo dos anos 70 que hoje esteja quebrado. Os caras Led Zeppelin, do Yes, do Deep Purple. Aí você vai para os Estados Unidos, tem um monte deles quebrados. É a cultura americana. Muito parecida com a nossa. Essa questão de consumismo, de não se preocupar com amanhã. É triste que a gente olhe só para esse modelo e não olhe o modelo europeu. E aí é isso que eu cravo nesse governo. Essa tara pelo modelo americano, porque a Europa é de esquerda. Não, a Europa não é de esquerda, a Europa é inteligente, porque a idade traz experiência e isso eles têm de monte. Mohamed, saiu uma lista dos 5 lugares mais mal assombrados de Santos, mas vamos deixar isso para a semana que vem, né? Lista só os 5, vai. O principal é o Teatro Municipal Brás Cubas. A gente tem piano que toca sozinho, porta trancada que abre, som de conversa onde não tem ninguém. Cemitério de Paquetá, onde tem vários casos, uma noiva, uma mãe. A Pinacoteca Benedito Calixto, diz a lenda que tem uma sala no 2º andar fechada, que não é aberta para visitação, por conta das dezenas de casos horríveis que já aconteceram lá. Além da Pinacoteca, tem a Santa Casa, também a Santa Casa de Santos, onde dizem que tem muita, e o Museu de Pesca, onde aconteceram vários... Olha, eu vou dar uma sugestão de pauta. Terça-feira, vamos trazer o Nelson Williams, o ufólogo? Não, aquele que é do Instituto Geográfico Cultural de Santos, que edita o Almanac de Santos. Sérgio Williams? Sérgio Williams. Vamos trazer o Sérgio Williams, vamos convidar o Sérgio Williams, já estamos fazendo convite no ar, para trazer o Sérgio Williams aqui, porque essas histórias ele provavelmente conhece todas. E vai ser interessante fazer um programa com ele, porque eu acho que um dos grandes pecados é a falta de investimento. Ele teve a ideia de lançar uma revista chamada Almanac de Santos. É muito legal, só que lógico, ele não tem patrocínio, então precisa de investimento e eu acho que vai ser muito legal. Vamos ver se ele consegue participar do programa na terça-feira e a gente já fala desses 5 lugares e muita coisa para a gente falar sobre a nossa região. Você tem medo de lugar mal assombrado ou não? Não. Você dormiria uma noite no Teatro Municipal sozinho? Não. Para não ser assaltado, não com medo de assombração. Eu tenho medo de vivo, eu não tenho medo de morto. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0. Agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E um ótimo final de semana para você que você merece.